Olá, pessoal. Estamos aqui no Em Debate, primeiro podcast da Federação das Trabalhadoras e Trabalhadores do Ramo Financeiro. A Federa reúne 6 importantes sindicatos em sua base: Sindicatos Bancários de Campo dos Goytacazes, Sul Fluminense, Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis e Niterói. Eu sou Adriana Nalesso, presidenta da Federa. Está comigo aqui 2 companheiras muito queridas e importantes para nós. A Milena, que é a nossa técnica do DIEESE, e a doutora Júlia Alexim, que é advogada criminalista e cuida aí dos temas inerentes à categoria bancária e às mulheres vítimas de violência doméstica. Fica com a gente. Bom, primeiro, gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho. Milena, Júlia, quem quer começar? Eu começo. Olá, gente, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer poder estar participando de um podcast e, para lá de fundamental, que a gente discutir a mulher no mercado de trabalho, a violência contra a mulher e esses impactos. Então, muito obrigada pelo convite. Boa tarde. Muito obrigada, Adriana, pelo convite. Muito obrigada à Federa e a todos os sindicatos que integram a Federa. E é uma honra estar aqui e participar desse esforço que a Federa e os sindicatos que dela participam vêm fazendo, de participar do debate sobre a proteção à mulher e o combate à violência contra a mulher. Maravilha. Aqui nós vamos discutir diversos temas, né? Nós vamos iniciar esse podcast agora, no mês de março, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. Afinal, nós somos a maioria na sociedade brasileira. No entanto, as desigualdades elas estão bem presentes no mercado de trabalho, não é mesmo, Milena? Você pode falar um pouquinho com a gente sobre isso? Exatamente, Adriana. Como você comentou, nós somos 51% da população no Brasil e também somos 51% da força de trabalho também no Brasil. Só que isso a gente não vem sentindo no desemprego. A gente viu nos últimos dados que agora, no último trimestre de 2024, a gente atingiu a menor taxa de desemprego, de 6,2%, só que isso não é refletido para as mulheres. Enquanto a taxa de desemprego para os homens foi de 5,1%, o das mulheres foi de 7,6%. Então, a gente vê que, ainda assim, as mulheres são quem mais sofrem com o desemprego, né? As mulheres também são... 37% dessas mulheres que estão no mercado de trabalho, elas estão na informalidade. Então, a gente vê que essas mulheres têm mais dificuldade de estarem no mercado de trabalho e por diversas razões, mas elas são as que têm o maior desemprego aqui no país. Perfeito. E essa desigualdade ela está em todos os setores da economia, não é mesmo? Inclusive na categoria bancária, não é, Milena? Exatamente. Esses setores a gente reflete em todas as categorias, né? A gente vê que as mulheres, por exemplo, se a gente olhar a diferença salarial geral, de maneira geral, no Brasil, as mulheres ainda recebem 20,4%, 20,5% a menos do que os homens, né? E isso também é refletido, inclusive, em cargos de gerência, em cargos de ensino superior, e essa diferença pode aumentar. As mulheres elas ocupam menos cargos de gerência, e isso também acontece nos bancos, né? Elas ocupam menos espaços de gerências, e em cargos hierárquicos são considerados maiores, e mesmo quando ocupam esses cargos, elas recebem salários inferiores. Então, a gente vê em cargos de diretoria, as mulheres recebem coisa de 27% a menos do que os homens. As com ensino superior ainda recebem 30% a menos. E isso a gente também vê nos próprios bancários em si, né? A gente tem visto essa reflexão que as mulheres também no setor bancário recebem menos do que os homens. E isso também reflete nesses cargos. Os cargos que elas ocupam são bem menos cargos de gerência, né? Quando a gente faz essa média do valor, da média do salário do homem e da média do salário da mulher, a gente agrega todas as posições. Então, a gente vê em caixa, escriturário, gerentes. E como as mulheres ocupam menos cargo de gerência, quando a gente faz a média, as mulheres têm um rendimento, um salário menor do que o salário dos homens, né? Isso é refletido também nos bancos. Pois é, gente, ninguém escapa disso. E é por isso que a gente está aqui, conversando e dialogando, porque a nossa luta é por igualdade e respeito. Na categoria bancária, como todos os bancos têm investido muito em tecnologia. E as áreas de TI, não é, Milena? Em sua maioria é ocupada por homens. Pensando nisso, nós conseguimos colocar na nossa convenção coletiva
cláusulas que permitem à bancária que foi desligada, por exemplo, fazer um curso na área de tecnologia da informação, justamente para abrir espaço. Porque é isso, é um setor que está em expansão nos bancos e que as mulheres também podem estar ocupando, mas se sentem às vezes até constrangidas, né? Porque é uma quantidade de homens. Milena é economista de formação. Eu também sou. Gente, fazer faculdade de economia é uma coisa de louco, né? Porque no final você só vê, sei lá, 2 ou 3 mulheres e a maioria é de homens. Então, a gente precisa vencer e superar esses desafios. E pensando nisso, está na nossa convenção coletiva lá, cursos de formação e qualificação para a bancária na área de TI e também pensando na sociedade, bolsas de estudo para a comunidade. Não é legal isso, Milena? Pois é. A gente não pensa só na gente, né? Porque a gente não vive numa sociedade que a gente é isolado na nossa caixinha. Tudo que acontece na sociedade tem reflexo na nossa vida. Bom, agora eu quero abordar um tema que para nós é um tema que dói bastante, né? Que é o tema da violência contra a mulher. A doutora Júlia Alexim está aqui. Ela presta assessoria para os sindicatos bancários do Rio de Janeiro a bancárias vítimas de violência. Porque, como eu disse anteriormente, a gente sempre pensa, traz as pautas da sociedade para discussão em mesa de negociação. Porque, para nós, isso é fundamental, né? A gente não vive numa ilha nem isolado. Então, está aqui a doutora Júlia, que veio aqui falar um pouquinho sobre esse atendimento, sobre como funciona. Então, doutora Júlia, pode falar um pouquinho com a gente? Então, o projeto Basta, né, ele se chama Basta, Não Irão Nos Calar. Ele é um projeto de atendimento e assessoramento jurídico a mulheres bancárias vítimas de violência doméstica. O primeiro tema, ou a primeira reflexão que o Basta traz à tona é a ideia de que todas as mulheres estão sujeitas à violência. Elas não estão sujeitas no mesmo grau e nem da mesma forma. Isso é, mulheres em posição mais vulnerável estão mais expostas à violência. Mulheres negras estão mais expostas à violência do que mulheres brancas, isso é um fato. Mas é verdade também que mesmo mulheres bancárias, instruídas, bem formadas, com uma boa posição no mercado de trabalho, elas não estão livres de sofrer violência doméstica. E por que é importante falar sobre isso? Porque essas mulheres podem sentir vergonha, podem se sentir constrangidas de denunciar e de admitir que elas tenham sido vítimas de violência. Elas podem se sentir responsáveis por não terem conseguido impedir que a violência acontecesse. Mas a verdade é que a violência contra as mulheres está em todos os lugares. E nenhuma mulher sozinha consegue parar essa violência. Então, o Basta, ele proporciona o quê? Ele proporciona um lugar em que essas mulheres possam, de forma completamente sigilosa, relatar as suas histórias, denunciar a violência que elas sofreram e ali receber suporte e assistência jurídica, né, para saber que medidas tomar, aonde se dirigir, o que pode ou não pode ser feito, lembrando que a decisão final sobre o que será feito é sempre dessa mulher, né? O papel do Basta, né, e de quem atua no Basta é orientar. Mas a mulher é livre para decidir para quem ela vai contar a sua história, a mulher é livre para decidir se ela vai ou não vai fazer uma denúncia, sabendo que é importante alertar que algumas mulheres estão em risco e que a violência ela tem uma escalada. Então, muitas mulheres precisam procurar ajuda porque elas estão em perigo e elas precisam, sim, buscar caminhos formais, fazer denúncias às autoridades para que elas possam estar protegidas. Então, isso é super importante, né? É muito difícil para uma mulher chegar, imagina, e falar para outra pessoa, eu apanhei. Isso não é uma coisa normal. E como a doutora Júlia disse, ela está presente em todos os estratos sociais, né? Quando a gente olha, você vê juíza sendo morta na frente dos filhos, né? Então, assim, eu quero dizer para você que está nos assistindo, você que é bancária, ou se você conhece alguma amiga, alguma colega que está passando por alguma situação de violência, procura a gente.
Você não está sozinho. Conta com a gente, que a gente vai juntos te ajudar a sair disso, desse ciclo de violência. Porque é inadmissível que nos dias atuais a gente tem um número tão grande de violência contra a mulher. Milena, fala pra gente esses números. Pois é, Adriana, é um tipo de número que a gente não gostaria nem de ter que falar sobre, né? Mas ano passado foram, de acordo com os dados de segurança pública, foram 1.427 casos de feminicídio. Então isso dá aproximadamente 4 feminicídios por dia. E isso são crimes que foram oficialmente declarados como feminicídio, fora aqueles homicídios culposos que não teve, não foi averiguado e que podem ser tidos casos de feminicídio. E além desse dado, que já é bem assustador, de mais de 1.400 mortes no ano, a gente tem um dado sobre o número de boletins de ocorrência de mulheres. E a gente tem quase 500 mil, no passado foram quase 500 milhões de boletins de ocorrência de mulheres. E entre abuso, entre agressão, entre lesões, de diversas formas. E é importante a gente falar disso porque a gente tem aproximadamente aí nos últimos dados do IPEA, que a gente tem quase 70% dos casos de agressões são feitas por pessoas conhecidas. São feitas por pessoas do meio da mulher. 25%, ou seja, um quarto das mulheres assim, dessas violências foram realizadas pelo cônjuge ou ex-cônjuge. Então essa violência ela está dentro de casa, ela está muitas vezes dentro de casa, né? É uma coisa que a gente precisa alertar e conversar e trazer ela em debate. É isso. Justamente aquele que deveria proteger é aquele que agride. É difícil, né, gente? Não é fácil. Então, pensando nisso, a nossa categoria conseguiu avançar no debate com a FENABAN e trazer cláusulas importantes que dizem respeito a esse tema. Aí todo mundo fala, é a única categoria, gente, é a única no país que tem cláusulas de proteção à mulher bancária vítima de violência doméstica, não é mesmo, doutora Júlia? Fala um pouquinho pra gente. É verdade. E essas disposições, essas cláusulas da Convenção Coletiva dos Bancários e Bancárias, elas são relevantes pelo seguinte, né? Não apenas porque elas prevêem esse atendimento jurídico, mas também porque elas partem do entendimento de que não é só o sistema penal que socorre a mulher em situação de violência. Porque muitas vezes essa mulher precisa de um lugar para morar. Muitas vezes ela precisa se deslocar de um lugar para outro porque ela está sendo ameaçada por um companheiro ou ex-companheiro. Então, essas cláusulas prevêem também, por exemplo, um financiamento com valores mais benéficos para mulheres que precisam fazer uma mudança e que vão ter gastos nessa mudança emergencial. Prevêem a possibilidade de o sindicato negociar com o banco a transferência dessa mulher de um local de trabalho para outro local de trabalho, o que às vezes é necessário, porque quem a ameaça ou quem a está perseguindo sabe onde ela trabalha e o ambiente de trabalho se torna também para ela insuportável. Então, essas cláusulas não cuidam apenas de meios para se acessar o sistema penal. Cuidam também de dar condições materiais, de dar condições efetivas para que essa mulher possa ter apoio para sair de uma situação de violência. Bom, é super importante que você saiba que o sigilo é absoluto, né? Ninguém vai saber. Só as pessoas que precisam saber para tirar você desse ciclo de violência. Então, lembra disso. Se você é vítima de violência doméstica ou se você conhece alguém, procura a gente. Mas, assim, o Estado também tem alguns canais de apoio, seria importante falar, né? Porque a gente está num canal aqui que é direcionado à nossa categoria, claro, mas é amplo, porque vai debater diversos temas. Mas também tem mulheres que podem estar assistindo, doutora Júlia, que não são bancárias, né? Que ainda não têm todo esse suporte. Quais medidas essas mulheres podem, onde ela procura ajuda? O primeiro lugar para se procurar ajuda é na Delegacia de Atendimento Especializado a Mulheres. Não é? A gente escuta muitas histórias de mulheres que procuraram as autoridades policiais e não foram bem recebidas e não foram acolhidas. Isso é verdade, isso ainda acontece, mas isso vem se transformando. Então, cada vez mais, essas delegacias de atendimento à mulher têm, sim, proporcionado um atendimento que é humanizado, que é especializado, com policiais também mulheres, né? E a partir essas delegacias, com certa agilidade, provocam o Poder Judiciário. E qual é o instrumento mais importante que a Lei Maria da Penha
trouxe e do qual as mulheres em situação de violência podem se valer. É pedir uma medida protetiva. O que são medidas protetivas? Medidas protetivas são medidas que visam tirar a mulher da situação de violência, né, emergencialmente. Uma muito comum, e a mais comum, é a determinação de que o agressor seja afastado e não possa se aproximar da sua vítima. Outra muito comum é a determinação de que o agressor saia da casa comum em que ele reside com a vítima. Então, por vezes, se essa mulher não tem para onde ir, ela tem filhos, ela não sabe o que ela vai fazer, ela precisa de um tempo para se organizar e o agressor mora na casa dela. Às vezes a casa é dela e o agressor se recusa a sair. O que ela faz? Ela pode procurar uma delegacia especializada de atendimento à mulher e a delegacia vai enviar para o Poder Judiciário um pedido de medida protetiva, seja de afastamento do lar, seja de proibição de contato e aproximação do agressor. Então, esse é o canal, a porta de entrada mais imediata para o sistema estatal de proteção da mulher. É possível ainda procurar a Defensoria Pública, que também tem um atendimento especializado para mulheres vítimas de violência, e mais recentemente há, inclusive, um aplicativo da Lei Maria da Penha que permite que a mulher solicite uma medida protetiva por meio do aplicativo, e isso é enviado diretamente ao Poder Judiciário. Outro ponto importante é que hoje, o que fazer numa situação de violência muito grave, né? O que fazer numa situação de emergência? Eu estou sendo ameaçada, uma mulher que está sendo agredida, é possível ligar 190 e existe também um WhatsApp do atendimento e proteção da mulher. Por que isso é importante? E para as mulheres que se sentem em risco acessarem esse WhatsApp e colocarem isso salvo no seu telefone, porque às vezes essa mulher não consegue falar para pedir ajuda. Então, ela pode fazer isso por escrito. Todos esses são mecanismos relativamente recentes, são medidas que o Estado vem tomando nos últimos anos e meses para que essa mulher possa pedir ajuda de uma forma mais ágil, de uma forma mais eficiente. Tudo isso tem sido suficiente? Ainda não. Se fosse suficiente, a Milena não teria trazido para nós esses números tão tristes. Mas é preciso que esses canais sejam acionados para que eles possam melhorar e para que chegue até eles qual é a verdadeira situação que as mulheres vivem. Isso é super importante. Então, você que não é bancária e que está assistindo a gente, se liga no que a doutora Júlia falou. Você não está sozinha, procure ajuda. Isso é fundamental, porque salva vidas, não é? E a gente está falando de uma sociedade que a gente quer trabalhar a igualdade, né? O respeito, combater toda e qualquer forma de discriminação, de violência, também é uma missão de cada um de nós, né? Porque é isso, gente, não é admissível. E talvez, doutora Júlia, não sei, mas assim, esses números estão aumentando tanto, talvez porque as mulheres também estão tendo mais coragem para, de repente, enfrentar isso, né? E procurar uma ajuda, apesar das dificuldades que existem. Porque antes quase você não via, né, nenhum caso de feminicídio. Aliás, não existia essa palavra, né? Feminicídio não existia, gente. Era tratado como um homicídio comum, né? E se conseguiu avançar para dar nome ao que realmente acontece com a mulher agredida. Então, você não acha, doutora Júlia, que talvez esses números tenham também mostrando que, não sei, o número de pessoas, de mulheres que está procurando mais por ajuda aumentou? Não, isso sem dúvida. Há um número maior de mulheres que buscam ajuda. As mulheres vêm tendo um comportamento, uma maior compreensão dos seus direitos e do seu lugar na sociedade, e vêm reagindo mais às agressões. Não há dúvida. E o Estado também vem respondendo melhor às denúncias que são recebidas, né? Porque vem dando algum tipo de resposta, ainda que não seja completamente satisfatória, ainda que a gente ainda tenha muitos problemas a enfrentar. Hoje, a mulher que faz uma denúncia, ela não recebe o mesmo tratamento que ela recebia alguns anos atrás. Então, por exemplo, os tribunais valorizaram a palavra da vítima, porque a violência doméstica é um crime
que muitas vezes não tem testemunha, que muitas vezes não tem gravação, que muitas vezes não tem um vídeo. Então, hoje, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que a palavra da vítima, se ela for consistente e coerente, por si só é prova, né? Não é qualquer palavra da vítima, não é qualquer relato, mas uma palavra da vítima que seja coerente e consistente, serve como prova no processo penal, serve como prova para que essa mulher possa ter uma medida protetiva. Então, esse novo tratamento que vem sendo dado às mulheres torna também essa busca pelo Poder Judiciário e pelo Estado um pouco menos árdua, porque senão a mulher, além de enfrentar a violência, ainda tinha que enfrentar as agruras, né, de fazer essa denúncia e de circular pelo Poder Judiciário. É porque ainda hoje a gente ouve algumas frases de impacto, né? Ah, ela foi agredida porque também olha a roupa que ela estava usando, né? Alguns comentários que tentam justificar uma agressão, e nenhuma agressão é justificável. Nenhuma agressão. Não importa se a roupa, né? Não importa onde ela esteja, não importa. A violência tem que ser combatida. E a gente ouve muito isso ainda, né? Piadinhas, né? Esse tipo de situação ocorre muito na sociedade. Mas eu acredito muito que a gente vai conseguir, eu acho que a gente está avançando. Eu acho, inclusive, a gente tem um desafio, né, doutora Júlia, que é ampliar o BASTA. O BASTA é um programa da categoria bancária, tá certo? Que foi construído a partir da nossa confederação, a CONTRAF, e está se expandindo pelos estados aí para tentar cobrir todo o território nacional, já que nós temos uma categoria que é organizada nacionalmente, a única que tem uma convenção coletiva nacional que reúne bancos públicos e privados e que é válida para todas as bancárias e bancárias de todo o país. Isso é uma conquista muito grande, apesar da gente ser atacada dessa, sabe, gente? Porque nós negociamos com quem tem muito poder, né? Sistema financeiro, banco, tem poder pra caramba. Então, eles tentam o tempo todo retirar nossos direitos. Mas a gente é persistente, né? Somos persistentes e não desistimos, não. Continuamos na luta. Mas aí vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos pensar sobre o futuro? Então tá. Milena, fala aí, e já que a gente está no mês das mulheres, né? É uma coisa bem aleatória que eu vou fazer agora com vocês, sabe? Porque tá todo mundo muito tenso aqui, então vamos relaxar. Pensando nesse mundo aí ideal, nesse futuro, a gente está no mês das mulheres, que é um mês que marca a luta das mulheres, e vieram tantas antes da gente, né? E hoje a gente tem mais oportunidade de estar falando, de estar ocupando espaços. Me diz uma coisa, você que é a mais jovem aqui da mesa, que mundo, que futuro você pensa para as mulheres? Nossa, esse é complicado, hein? Ai, um mundo que eu penso para as mulheres. Eu acho que é um mundo igual, um mundo onde a gente não precisa lidar com a violência, onde a gente não precisa entrar em debate como isso é uma questão, porque isso não faz parte da nossa realidade. É um mundo onde a gente consiga ocupar espaços maiores, espaços de gerência, onde a gente consiga ocupar espaços que hoje são ocupados pelos homens. Espero que afazeres domésticos mudem. Hoje, nós, mulheres, demandamos coisas de 18 horas por semana com afazeres domésticos. Então, o mundo que eu desejo é onde as atividades domésticas, as atividades de cuidado sejam divididas, sejam em famílias. Um espaço onde a gente consiga viver em comunidade, como iguais, e equidade, e não um homem em poder financeiro, em poder político, e em todos esses espaços. Eu acho que esse é o meu desejo enquanto mulher. É isso, né? Relações compartilhadas, né, gente? Porque, por exemplo, a gente tem filhos, né? Por que a responsabilidade do filho é só da mulher? Não, tem que ser da mulher e tem que ser do homem, não é? Então é isso, relações compartilhadas. Esse também é uma coisa que eu penso muito e que eu acho que a gente precisa avançar ainda bastante, né? Porque ainda tem muito preconceito, né? Engraçado que às vezes a gente ouve algumas coisas, né? Mas o seu marido fez comida? Como assim? Gente, por favor, né? Homem tem que fazer as mesmas coisas que a mulher. Lavar banheiro, fazer comida, cuidar da casa, dos filhos, dos nossos pais, que estão mais idosos, não é? Eu tive 3 irmãos, sabe? E nesse espaço com meus 3 irmãos,
Tinha 2 que não ajudavam muito não, mas tinha um que, pô, era parceiro, sabe? Ajudou a cuidar do meu pai, da minha mãe. Então é isso. Vamos nos solidarizar, né? E trabalhar. Porque assim, sobra mais tempo para todo mundo, não é? A gente é tão mais feliz se a gente consegue ter alguém que nos dê suporte. E tantas mulheres ainda não têm esse suporte, né? Infelizmente. Às vezes, a gente está numa entidade de classe, né? Então, às vezes, tem mulheres que, por exemplo, têm dificuldades a virar uma dirigente sindical, porque dirigente sindical, gente, trabalha sábado, domingo, feriado. Às vezes é assim, é loucura, né? Essa loucura. E aí elas não têm dificuldade em deixar os filhos. Acessar o mercado de trabalho. Tem Exatamente. dificuldade. A violência doméstica, de maneira geral, o abuso contra a mulher, dificulta muito a presença da mulher no mercado de trabalho, né? Exatamente. Hoje a gente tem 4 a cada 10 mulheres não tem nenhum filho na creche. Como que uma mulher que não tem nenhum filho na creche vai conseguir sair de casa para conseguir trabalhar? Hoje, cerca de 39% das mulheres recebem até um salário mínimo. Então, a violência, ela também dificulta muito. A violência, quanto mais a mulher está dentro de casa, como a doutora Júlia já comentou, mais presa dentro de casa, mais suscetível a esse tipo de abuso, mais suscetível a esse tipo de violência física, financeira e diversas formas, e isso dificulta muito a presença dela no mercado de trabalho de maneira geral, né? Tanto para entrar no mercado de trabalho, quanto se manter no mercado de trabalho. E ambas as coisas dificultam muito para a mulher. É uma realidade. Mas a gente está aqui para conversar sobre isso, para dizer para você que é mulher, você não está sozinha, vamos juntas que a gente consegue avançar. E aí, vou fazer a mesma pergunta para a doutora Júlia. Que mundo você pensa para o futuro, assim? Olha, eu sinto um otimismo quando eu olho as novas gerações de mulheres. Não só mulheres, todos os grupos que historicamente foram oprimidos, né? Mulheres, transexuais, todos os representantes dos grupos LGBTQIA+, porque esses grupos vêm se posicionando, vêm ganhando espaço político e vêm com muito sacrifício próprio e dos seus representantes conquistando espaços, né? E mostrando para a sociedade em geral a violência que eles sofrem e por que essa violência é inaceitável. Então, eu acho que as mulheres mais jovens não são tão presas quanto as gerações anteriores ou até da minha geração, a ideia de que era dever delas ou fardo delas manter um relacionamento afetivo. E se esse relacionamento não desse certo, a culpa é da mulher. Então as mulheres se submetiam a um conjunto de situações porque era um grande fracasso não ser bem-sucedida no seu relacionamento, não ser querida por um homem, não ser desejada, não ser amada por um homem, não ser atraente para os homens. As novas gerações estão mais libertas do que isso. Agora, contra esse movimento, há uma força contrária e a gente tem que estar muito atento, né? Nós aqui num podcast, basta acessar a internet e há uma centena de podcasts dizendo para as pessoas que o homem é o provedor, que o homem tem que ser a cabeça da relação, que o homem é o protetor, que as mulheres têm que ser submissas, que as mulheres têm que agradar o homem, que as mulheres têm que... Isso, que era algo que estava um pouco desaparecido, assim, que a gente não ouvia tanto falar, isso vem aparecendo com muita frequência. E claro que cada um vai dizer como viver a sua vida privada e os seus arranjos privados e as suas relações de afeto, ninguém tem nada a ver com isso. Mas o que a gente precisa ter em conta é que esse discurso ele está diretamente relacionado à violência doméstica e ao prejuízo que as mulheres sofrem no mercado de trabalho. Porque o que esse discurso diz o homem é que manda. E quando as mulheres não se submetem a esse homem, ele a agride. Todos eles, não. Então, esse mesmo homem que se coloca como protetor, como provedor, ele não é, na verdade, um protetor ou um provedor. Porque quando ele é desobedecido ou ele é contrariado, esse é o homem que vai ser violento. E esse é o homem que vai dizer para essa mulher que ela não pode trabalhar até tarde, que ela não pode trabalhar no domingo, que a responsabilidade pelo filho é dela. E é esse tipo de relação que vai prejudicar também a mulher no mercado de trabalho. Então, acho que essas forças elas estão em disputa e eu espero, né, e torço para que sejam vitoriosas as forças que pretendem que as relações de afeto, que as relações familiares, que as relações amorosas sejam relações
de fato, de amor e carinho. Não sejam relações de poder. Não sejam relações que se constituem na ideia de que um manda e o outro obedece. Não, sejam relações construídas na troca, na colaboração, na igualdade e no afeto. Maravilha. Esse é o mundo que eu quero também. Acho que você que está assistindo a gente também, não é? Então, a gente está terminando o nosso podcast. Esse é o Em Debate da Federa. Você que ficou com a gente esse tempo todo, curte, compartilha. Vamos juntos difundir sobre as mulheres no mercado de trabalho, sobre a ocupação de mulheres em cargos em esferas de poder. Aliás, uma das coisas que é muito importante, gente, um homem nunca vai falar por uma mulher. Jamais. E, infelizmente, o retrato que a gente tem hoje no nosso parlamento, né, é masculino. Porque até isso eles querem tolir as mulheres, né? Não pode se candidata, né? Então, assim, ó, uma mulher pode falar por outra mulher. Um homem não consegue, porque não tem a dimensão do que é a nossa vida. Só a mulher consegue sentir isso, só a mulher consegue sentir a dor da outra mulher. Então é fundamental que a gente se empodere, viu? Dispute. Então quero dizer para você assim, ó, estuda, se qualifica, não liga porque estão falando não, porque isso é tudo bobagem, tá certo? E infelizmente, apesar, né, da gente ter... Aí a Milena, você vai falar de novo, porque assim, as mulheres são mais qualificadas que um homem, estudam mais e ainda assim ganham menos, têm mais dificuldade no mercado de trabalho. Eu queria que você comentasse sobre isso e já se despedisse do nosso podcast. Exato. Como a gente comentou no início, as mulheres estão ocupando menos cargos de gerência, né? Nós estamos menos nesses cargos superiores. Isso automaticamente reflete no nosso salário. A gente tem um salário, um rendimento muito menor do que o do homem. E isso a gente está querendo ocupar esses espaços. Como você comentou, espaços agora, por exemplo, de tecnologia, ainda são ocupados pelos homens. A gente quer ocupar esses espaços. Nós queremos estar em todos esses espaços e a gente precisa de oportunidade para que a gente chegue nisso. Nós precisamos de políticas que defendam isso, que tragam isso. Por isso que é tão importante a gente ter tantas discussões sobre isso e trazer isso para a CCT. Então é isso. Esse debate não acaba aqui. Ele vai continuar acontecendo e a gente vai continuar debatendo, a gente vai continuar trazendo coisas importantes. E é isso. Espero que aconteça muitas vezes e muito obrigada pelo convite mais uma vez. Nós que agradecemos, Milena. Milena Alves, técnica do DIEESE, economista, está aqui com a gente falando um pouquinho dos dados, né? Às vezes analisar números é complicado, né, gente? A gente se confunde, mas assim, Milena é ótima. Muito obrigada, Milena, pela sua presença, viu? Foi maravilhoso estar com você, compartilhar esse momento contigo. Agora é com a doutora Júlia. Agora você pode comentar o que você quiser e dizer o seguinte, ó, não acaba aqui, não é? É verdade, não acaba aqui. Eu queria me despedir, então, dizendo a todas as mulheres que todas nós temos valor em nós mesmas, que todos os corpos são bonitos e que nenhuma mulher é culpada pela violência que sofre. A culpa é sempre de quem agride. E que sair de uma situação de violência é muito difícil para qualquer pessoa. Então, que é importante ter ajuda, é importante buscar ajuda, e saber que não é uma missão solitária sair de uma situação de violência. Lembrar a todos que o Projeto Basta funciona no Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro para atender mulheres bancárias em situação de violência e que nos procurem, não é? Para contar as suas histórias e saber que caminhos tomar e que rumos seguir. Maravilha. Muito obrigada, doutora Júlia. A doutora Júlia também é uma querida nossa advogada criminalista que presta assessoria no Sindicato dos Bancários do Rio. É uma pessoa que a gente só recebe elogios. Então, muito obrigada, viu, doutora Júlia, pela sua presença aqui. Foi muito bom também compartilhar esse tempinho contigo. Quero dizer para você que não está sozinha. Fala com a gente, que a gente vai te dar o suporte, te ajudar, mas procura ajuda. Não esqueça, a gente não vence esse tipo de situação sozinho. É muito difícil. A gente sabe disso. Então fica com a gente. Estamos terminando o nosso podcast. Esse é o primeiro podcast em debate da Federa RJ. Convido você a ficar com a gente. Vão vir outros, viu? Você pode, inclusive, sugerir outros temas que você gostaria que a gente abordasse. Que tal? Compartilha, curte, fica com a gente.